Essa é mais uma playlist que trata sobre uso de ingredientes e alimentos na dieta dos animais. Eu sou o Dorival e hoje nós vamos falar do uso da canola e do girassol, além de seus subprodutos, na dieta dos animais. Vamos lá? Especificamente, o grão de canola. Canola é uma planta da família das brássicas, né? Que vem lá da couza, que é um material com uma quantidade elevada de ácido erúdico e de glicosinolatos, que são fatores antinutricionais, mas que sofreu um processo de melhoramento genético e gerou então um material que pode ser utilizado devido aos seus teores baixos de ácido erúdico e teores baixos de glicosinolatos na dieta dos animais, resultando então no uso da canola, né, que é esse grãozinho pequeno aí que vocês estão vendo, que está disponível para a geração de óleo, com teor elevado de ômega 3, né, uma proporção ômega 3 na relação ômega 6 ômega 3, uma maior quantidade de ômega 3 que pode ser utilizado na dieta dos animais, e calhou com o aumento da necessidade por biodiesel e até mesmo do aumento da necessidade de aumentar a diversidade dos cultivos alimentícios, sobretudo para atender a agricultura familiar, nós temos então uma disponibilidade regional restrita desse material, tanto da canola grão como do farelo de canola na dieta dos animais, e por isso que ela está sendo discutida aqui. Como outras oleaginosas, né, cultivadas para o objetivo que é a produção de óleo, se vocês olharem aí o grão de canola, vocês vão ver que ele tem por volta de 35% de estratégia na sua matéria seca. Isso remonta, por exemplo, ao grão de soja, que tem 20%, ao de algodão, que também tem essa quantidade, né, ao girassol, que tem essa quantidade mais elevada. Então, são materiais, oleaginosas são materiais que apresentam uma grande quantidade de gordura na sua matéria seca, que é justamente quando esse grão integral é empregado em plantas industriais para a obtenção do óleo, esse óleo é retirado e naturalmente as outras frações da matéria seca, mais prevalentes da matéria seca, então substituem aquela lacuna que sobrou da extração do óleo. Nós não podemos deixar de observar também que o que chama a atenção, além do teor de estratégia elevado, é proporcionalmente uma quantidade de proteína bruta relativamente elevada, fazendo com que o grão de canola, assim como o farelo de canola, sejam ingredientes proteicos nas formulações dos animais. Uma vez que é um ingrediente proteico, principalmente o farelo, né, e o grão de canola, nós precisamos levar em consideração qual é a qualidade dessa proteína bruta, se ela é uma proteína bruta degradável no rumen, não degradável no rumen, qual é o perfil em ácido graxo quando nós estamos falando de animais não ruminantes, né? Qual é o perfil em ácido graxo dessa proteína, qual é o perfil em aminoácido dessa proteína, qual é a relação dos aminoácidos essenciais dessa proteína, porque isso tudo é importante quando nós falamos de alimentos alternativos substituindo alimentos convencionais, como é o caso da canola. Então, esse teor elevado de estratério associado a esse teor alto de proteína bruta faz com que esse material seja um material estratégico, que pode inclusive substituir parte da mistura milho-soja nas formulações dos animais domésticos. Tendo que ter responsabilidade especificamente, lembrando que parte da energia, né, a maior parte da energia vinda da canola vai ser da gordura, e ela vai substituir, eventualmente, a energia do milho, que é oriunda do amido, do carboidrato. Isso é óbvio, tem vantagens, uma vez que a gordura ela vai ter um menor incremento calórico, ou seja, ela vai ser absorvida e isso, então o animal não vai gastar energia para absorver essa gordura, fazendo com que seja um material que possa ser utilizado com alguma eficácia, dependendo do nível na dieta dos animais. Nós só precisamos chamar a atenção aqui que nas formulações de rações, principalmente para ruminantes, utilizando o grão de canola, nós temos que ter cuidado em relação aos teores de extrato etéreo, já que o extrato etéreo da canola é um material insaturado, né? Que isso quer dizer que é um ácido graxo que pode gerar, então, problemas lá no padrão de fermentação, assim como outros ácidos graxos de oleaginosas. Tudo bem, pessoal? O teor de energia
metabolizável da canola é muito elevado, porque naturalmente você tem uma quantidade de gordura alta e essa gordura é muito bem utilizada pelos animais, tá certo? Em relação ao farelo da canola, especificamente, que é um subproduto da extração do óleo por prensagem mecânica e posteriormente extração química com solvente, o que nós temos naturalmente é uma redução drástica dos teores de extrato etéreo, da matriz nutricional desse alimento e, naturalmente, o incremento dos teores de proteína bruta e o incremento dos teores de fibra, né, que são os outros componentes da matéria seca. Então, chama a atenção aí no farelo de canola é o teor elevado da proteína bruta. E aí, uma vez que esse ingrediente, né, naturalmente, o farelo de canola, naturalmente vai ser um ingrediente que vai ser utilizado como concentrado proteico na formulação das dietas dos animais, o que nós temos que levar em consideração é a qualidade dessa proteína. Eu já falei disso em outros momentos com outros ingredientes, mas não custa lembrar para vocês que quando o componente majoritário passa a ser a proteína bruta, e esse ingrediente é naturalmente utilizado até mesmo pelo teor de proteína na substituição parelha ao farelo de soja, né, já que é um ingrediente alternativo, enquanto que o farelo de soja pode ser utilizado para outros fins, por exemplo, exportação, nós precisamos dar uma olhada em relação à composição em aminoácido dessa proteína. Isso quando nós falamos em não ruminantes, e quando nós falamos em ruminantes, a natureza dessa proteína, se ela é degradável no rumen, se ela é não degradável no rumen, qual é a proporção dessa degradabilidade e ainda qual a dinâmica fermentativa. Em se falando de ruminantes, qual a dinâmica fermentativa dessa proteína para que a gente tenha então um ajuste com a degradabilidade da matéria orgânica e a disponibilidade de nitrogênio para a síntese de proteína bruta, né, de proteína microbiana lá no rumen dos animais. Mas, voltando especificamente para a matriz nutricional do farelo de canola, então, além dos teores elevados de proteína bruta que nos chamam a atenção e baixos teores de extrato etéreo, quando comparados com o grão de canola, né, os teores de fibra também são relativamente elevados, assim como os teores de carboidratos não fibrosos. É uma característica dessa oleaginosa, são teores de carboidratos não fibrosos mais elevados na média do que, por exemplo, os subprodutos do próprio girassol, que a gente vai ver logo à frente, da soja, do dendê, do babaçu, do coco, né, que são materiais que têm, do algodão, que são materiais que têm teores de carboidratos não fibrosos mais baixos. Mas como aí a gente está falando de uma crucífera, naturalmente esses teores de carboidratos não fibrosos são um pouco mais elevados. É óbvio que a quantidade de energia metabolizável oriunda do farelo de canola cai bastante em relação ao grão, porque o principal componente da energia, né, que é o extrato etéreo, deixou de existir aí, está naturalmente muito baixo, né, e que os outros componentes que vão ofertar energia, como a proteína, a própria fibra, né, nos animais ruminantes, ou apenas a proteína e o carboidrato não fibroso nos animais não ruminantes, assumiram uma outra proporção, fazendo com que a energia metabolizável, então, tenha uma queda. Como vocês podem ver, a energia metabolizável para suínos é um pouco maior do que a energia metabolizável para aves, basicamente pelo uso, né, da possibilidade de uso de uma fração fermentável desse material e uma possibilidade mais eficiente de uso dessa proteína e desse carboidrato. Tudo bem, pessoal?